Seja bem-vindo ao nosso canal e hoje o tema é sobre precificação. Pode sentar, pega uma caneta, um caderninho aí, porque você precisa entender de forma definitiva como precificar o valor da sua hora, o valor do seu tratamento e como isso deve ser embasado, tá? E o mais importante de tudo ainda é que você vai conseguir ter acesso ao link de uma planilha completinha dos detalhes que eu vou te passar aqui. Então fica até o final desse vídeo, que realmente ele vai ser transformador na visão do seu negócio, da sua clínica ou do seu consultório. Meu nome é Leandro Resch e eu ajudo donos e donas de clínicas e consultórios a aumentar o seu faturamento com previsibilidade através de programas de tratamento de alto valor. Então a gente mostra para o seu caminho de construir serviços de alto valor, estruturar todo o processo de atração e venda, além de melhorar o seu posicionamento e fazer a gestão de tudo isso. Se é isso que você deseja, aproveita aqui e já começa a seguir a gente, já dá um curtir para receber mais conteúdos de forma espontânea aí no seu YouTube. São 4 etapas importantíssimas que você tem que analisar para ter a precificação. E uma delas é o que na maioria das vezes você acaba fazendo e ficando por ali. E a gente vai passar por todas elas, fica tranquilo, e a nossa planilha está prontinha para você só preencher tudo que eu vou explicar aqui. Mas antes da gente falar sobre precificação, eu quero abrir a sua cabeça para a capacidade que o seu negócio tem, tá? Então eu vou dar um bônus aqui para você, que é realmente analisar a capacidade máxima do seu negócio. Tá? Isso é um ponto muito importante porque a maioria das clínicas e consultórios que a gente analisa, seja nas nossas mentorias ou consultorias, a gente vê uma capacidade de ocupação muito, mas muito abaixo da capacidade máxima. Tá? Isso faz com que você, através de um comodismo ou porque você não sabe como chegar e acelerar o seu negócio, você estabiliza em um ponto onde você poderia estar 2, 3, 4, 5 vezes maior. Como você faz a análise de capacidade máxima? Você vai separar aí quantidade de salas, consultórios que você tem, serviços que você consegue oferecer dentro da sua estrutura. Eu vou fazer um exemplo aqui de uma estrutura de 3 consultórios, tá? Então você tem uma clínica aí com 3 consultórios, 3 salas. Vai anotando aí, vai acompanhando aqui com a gente. No cenário que a gente vai trabalhar, a sua clínica fica aberta 10 horas por dia e você atende um paciente por hora. Ou seja, a gente teria condição de atender 3 pacientes por horário, 10 horas por dia. São 30 atendimentos por dia. Vezes 20 dias, nós estamos falando de 600 atendimentos. Então, 600 horas trabalhadas da clínica. Não importa se é só você, se é você e mais 2, 3, 4, 6 profissionais, isso não importa. Eu sempre falo que um profissional muitas vezes não dá conta de atender 10 horas por dia, mas uma sala, ela aguenta 14, 16 horas de atendimento por dia. Tá? Você só vai ter que fazer um retoquezinho na parede antes por conta do uso, mas vai valer a pena. Partindo desse nosso exemplo, nós estamos falando de 600 atendimentos. Vamos imaginar que o ticket médio do atendimento é R$300. Isso aqui pode envolver atendimento, procedimento, não importa, é a ocupação da sala. Às vezes você tem um procedimento que custa R$1.200, mas usa 3 horas da sala, tá? Então, nós estamos falando de um ticket médio de R$300. 180 mil de faturamento, de possibilidade de faturamento. Como nós estamos falando de uma capacidade máxima, é difícil a gente trabalhar em cima de capacidade máxima. Então, eu gosto de trabalhar com uma possibilidade de 20% daquilo ali, tá? Então aproveita e faz a conta aí, tira 20%, vai dar 144 mil. Então vamos imaginar que a sua capacidade máxima é 180 mil. Uma capacidade mais próxima do ideal, do real, seria ali 144, 150 mil reais de capacidade de faturamento que você tem. Óbvio que a precificação, daí se esse ticket médio está certo ou não está, é outros 500, a gente vai ver depois. Mas vamos imaginar que esteja certo, você esteja com uma margem de pelo menos uns 30% de lucro e tudo mais. Beleza. Desses 150 mil, desses 600 atendimentos, qual é a realidade? Então, se hoje você tem uma capacidade de fazer 150 mil e está faturando 50 mil, a gente tem condição de crescer 3 vezes nessa clínica. Seria até mais, né? Se for olhar para a máxima mesmo. Mas vamos pensar aí que a gente teria condição de crescer 3 vezes, tá? E muitas vezes você limita
a sua linha de raciocínio. Porque eu me limito ao número de profissionais que eu tenho hoje. Eu me limito aos tipos de serviço que eu tenho hoje. Eu me limito a X coisas. E isso acaba impedindo você de crescer por não saber o que fazer e nem como fazer. E para isso, a gente está aqui para ajudar, tá? Então, faça esse cálculo antes da gente pensar na precificação, porque é muito importante você ter clareza da capacidade que você tem de crescer. E muitas vezes vocês não dão importância para a precificação, porque você acha que é simplesmente colocar um preço ali e está tudo bem. Mas o custo disso pode ser muito alto. Quando a gente olha para clínicas e a gente analisa ali o processo, a maioria dos profissionais simplesmente pagam contas, né? Vivem muito abaixo do que poderiam estar vivendo, e um dos pontos é a precificação. Muitas vezes você tem que trabalhar 8, 10, 12 horas no seu dia para conseguir chegar num valor diário, um valor mensal que realmente supra algumas necessidades, porque a precificação pode estar errada. Muitas vezes você está vendendo, a gente analisou clínicas odontológicas, por exemplo, que alguns procedimentos, quanto mais a pessoa vendia, mais prejuízo ela tinha. Só que os outros procedimentos cobriam aquilo ali e ela não percebia, porque a precificação estava errada. A precificação de produtos, insumos, hora trabalhada, margem de lucro não batia, não dava lucro o procedimento, simplesmente porque a precificação foi feita através da análise de mercado. Então vamos lá. O que a gente precisa para precificar uma consulta, um atendimento, um procedimento, um plano de tratamento e etc. Bom, você vai precisar fazer uma pesquisa de mercado. Sim, é o que você costuma fazer, mas não pode parar por aí. Então não adianta você ligar no concorrente e falar: oi, quanto que é a consulta aí com a fulana, com a mesma especialidade que eu tenho? Ah, fulano está cobrando R$300. Ah, então acho que eu vou cobrar R$300 também. Aí você vai ver, a fulana está num lugar que é metade do preço que você tem de aluguel, a fulana entrega metade da experiência que você entrega, o café que ela entrega custa R$5, o seu custa 50, e assim por diante. O material que ela utiliza para fazer o procedimento XYZ é metade do preço que você utiliza. Os seus pacientes é um público melhor que o dela, que estariam dispostos a pagar R$600, você tem mais formações e tudo isso compõe preço, tá? Mas a pesquisa de mercado é interessante para você ter uma noção de tudo que está acontecendo. A outra coisa muito importante é a matemática, é tudo isso que eu falei. Ou seja, você tem que calcular seus custos fixos, sua margem de lucro, custos variáveis, tudo isso vai compor preço, pensando em matemática, a margem de lucro que você vai ter e etc. Uma outra questão muito importante é a sua mentalidade. Como assim a minha mentalidade, Leandro? É a capacidade que você tem de acreditar no que você faz. Ou seja, o quanto a sua visão interna está preparada para cobrar o valor justo. E é muito interessante que nessa planilha a gente tem um espacinho lá de algumas perguntas que você vai fazendo e vai respondendo ali para mostrar uma porcentagem de qual espaço do mercado você poderia ocupar. É bem interessante, você vai conseguir entender quando você preencher a planilha. E a última coisa é o seu posicionamento, ou seja, a visão externa. Você vai concordar comigo aqui, porque hoje em dia com a internet é impossível não concordar com isso, mas você já deve ter visto profissionais da sua área. Vamos imaginar aqui uma ginecologista. Tá? Eu já passei com a minha esposa em ginecologistas que cobram R$2.000 a hora deles. E a gente já foi em ginecologista do convênio, que não cobra nada a hora, o convênio que paga. E a média dos ginecologistas hoje talvez cobrem de R$300 a R$500. Então o que será que diferencia o fulano do Beltrano? Tem alguma coisa aqui. E isso sim está dentro do posicionamento, ou seja, como eu vejo o seu trabalho e por que eu estou disposto a pagar 3, 4, 5, 6 vezes mais pelo seu trabalho. Tá? Isso a gente consegue ver em todas as áreas, em qualquer especialidade da área médica ou profissionais da saúde no geral. Tá? Então é muito importante a gente analisar essas 4 coisas para a gente conseguir precificar. Tá legal? Eu espero que tenha ajudado vocês. Agora, como preencher tudo isso e analisar tudo isso, você pode clicar aqui embaixo na descrição do vídeo
vai ter o link de uma planilha que você pode baixá-la e usar aí no seu consultório toda vez que você quiser, na sua clínica toda vez que você quiser. Tá? E se você quiser caminhar com a gente, aumentar o faturamento, ter mais previsibilidade no seu trabalho, conseguir fazer a precificação e a construção de serviços mais lucrativos para que você tenha menos horas entregue e não precise mais se matar de trabalhar, eu sugiro você ficar aqui com a gente e acompanhar todo o nosso trabalho.